muito obrigado, Senhor, por esses dias tão preciosos, onde tantas pérolas foram lançadas em nossos corações. Obrigado porque o nosso coração é uma boa terra e não seremos roubados pelo diabo, pelos demônios, porque a sua palavra caiu na boa terra do nosso coração. Nós cremos, Pai, que durante os próximos dias, meses, cada palavra vai prosperar a 30, a 60 e a 100 por um. Sairemos daqui mais conscientes que o Senhor está voltando, Pai, e que nada pode barrar esse grande evento que é o arrebatamento da sua igreja. Sairemos daqui mais conscientes disso, com o temor do Senhor queimando em nossos corações. Muito obrigado por uma geração, Pai, que ama a sua vinda, que ama a santidade, que ama a renúncia, que tem entendido, Pai, o tempo e o modo de viver nesses últimos dias. Obrigado por essa noite. Nós estamos com o coração aberto, não apenas, Pai, para compartilhar aquilo que preparamos, mas para sermos inspirados pelo Senhor. Nos conduz, Pai, a um lugar específico hoje à noite, nesse fechamento, que a Tua paternidade possa nos envolver, que o Teu convite possa ser aceito, que cada um, Pai, hoje à noite possa abrir a porta do coração e poder cear contigo mais uma vez. Eu te dou graças por cada vida, cada família aqui representada, e declaro, Senhor, sairemos daqui diferentes, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você não falou com o seu irmão aí pertinho de você, se arrependa, dá a paz do Senhor, diga que bom que você veio. Glória a Deus. E fala com ele aí, a partir de agora, não fala comigo. Amém? Você pode sentar. Nós vamos ficar no escurinho hoje. Somos jovens, amém? Então, queridos, que honra estar aqui com vocês. E o louvor pode sentar também, se der para sentar, ou nas cadeiras, tá? Só vou deixar Pedro ali sentado. Também se quiser ficar aí, Patrick, sentadinho, Jandinho. Só fica aqui com a gente, prestando atenção, amém? Então, queridos, hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre uma geração de filhos e quais atitudes Deus espera de um filho. Na verdade, nós não vamos ter tempo, né, para falar de muitas atitudes, mas a gente vai estar destacando uma no decorrer. Mas também seja bem-vinda, Rose. Aleluia. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Glória a Deus. As expectativas no seu coração para essa noite? Amém. O Senhor é bom. Eu quero louvar a Deus pela sua decisão de vir para esse lugar, a fim de receber tudo aquilo que Deus tem para você. Amém. É uma palavra de Deus para os nossos corações e certamente não seremos mais os mesmos depois dessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu também, irmãos, até sido lembrado, né, disso, da gente reconhecer a visão, o verbo da vida. Quantos são gratos por fazer parte dessa visão, a visão do verbo da vida? A gente tem, o ministério tem se esmerado, né, na palavra, para que o povo seja um povo que conhece Deus, que se move nos dons, mas com um fundamento. Quantos de nós não já provamos, né, de um mover, mas onde não havia a palavra? E hoje nós temos o privilégio de estarmos nos movendo na palavra e no Espírito. No Espírito e na palavra. Então, o verbo da vida, uma vez alguém chegou aqui e disse, o verbo da vida é um ministério da palavra. A irmã Cristina disse, e do Espírito também, porque são os dois braços. E a gente precisa buscar as coisas do alto, como o apóstolo Paulo falou. Ele disse, busquem as coisas do alto. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Paulo também disse, busque os melhores dons. E sabe, irmãos,
o maior mover do Espírito é o resultado que a palavra de Deus tem causado em nossas vidas. Não é apenas quando o nosso corpo treme, quando a gente, cadê a irmã Deise? Corta o laço, amém? Esse tipo de mover, irmãos, são reações à unção. Diga, reações à unção. O que é o mover? É quando a palavra começa a produzir um resultado na minha vida. Isso mesmo, queridos. É quando nós começamos a frutificar diante daquilo que ouvimos, né? Então, pode ter certeza que Deus espera de vocês nesses próximos dias atitudes diferentes, reações diferentes, posturas diferentes, porque se você veio para esse lugar, escuta isso com atenção. Se você se submeteu a essa atmosfera, ouviu tudo que foi dito aqui, e você cruzar aquelas portas e se recusar a fazer diferente do que você ouviu, escute, você só está acumulando juízo para você. Por quê? Porque até o dia que a gente não sabe, nós somos inocentados. Mas a partir do momento que nós conhecemos e nos indispomos, nos tornamos indispostos a praticar, nós só estamos acumulando juízo para nós, porque o próprio Jesus nos ensinou, uma vez que eu te der, eu vou te cobrar. Uma vez que nos for dado, queridos, nos será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, esse é um tempo de você encher os seus depósitos e quando você cruzar aquelas portas, você frutificar naquilo que o Senhor te deu como boa palavra durante esse tempo de frutificação. Eu quero que você possa repetir bem forte comigo. Diga, eu não sou estéril. Diga, Deus me fez para a frutificação. Para a frutificação. E pensando nisso, porque entenda isso, gente, nós podemos honrar a Deus com o nosso corpo, nós podemos corresponder ao mover do Espírito. Algumas pessoas, quando chegam no verbo da vida, vê alguém caindo, aí pensam, o que é isso? Alguém caindo. Alguém caindo. E pensa, que manifestação é essa? Quando eu cheguei no verbo, eu vi as pessoas tremendo. Você pensa comigo, eu vim de uma religião mais calma. O povo era mais equilibrado emocionalmente. Eles não se davam assim. E eu chego na igreja e eu vejo pessoas tremendo, pessoas caindo, pessoas blá, 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 blá. E aí aquilo nos assusta. Mas o que é aquilo? O que são essas coisas? Manifestações, ou melhor, reações à manifestação do poder de Deus. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, é que Deus não quer apenas balançar a nossa língua. Ele também quer que possamos governar o nosso corpo. Porque entenda, o mover do Espírito, ou as manifestações, Rose, do Espírito Santo, os 9 dons, são operações do Espírito Santo. Agora, o fruto do Espírito é o resultado da palavra que estamos ouvindo, se ela é acolhida ou desprezada. O mover, irmãos, é o Espírito Santo se movendo. O fruto somos nós, nos movendo na palavra. E sabe, Deus quer que possamos cortar o laço, pular, gritar. Isso são, gente, aqui para nós, é bom ou não é? É bom demais. Mas, olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, porque o tema é até que ele venha. Quais atitudes Deus espera dos seus filhos? 1 Tessalonicenses 5:23. O tema é até que ele venha. Como é que Deus espera que eu cuide do meu corpo até que ele venha? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, como, irmãos? Íntegros e o quê? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queríamos nessa noite falar de uma atitude que um filho precisa ter
até que Ele venha. E é cuidando bem do corpo. E hoje meu tema não vai ser nutrição, nem venha com nutrição hoje, viu, Rose? Hoje vamos falar de conduzir o corpo de acordo com a vontade de Deus. Porque, repito, queridos, eu posso honrar a Deus, Rose, com o meu corpo, mas também posso desonrá-lo. Isso mesmo, queridos. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai notar muitas falas de Deus por boca dos seus servos, dos seus santos, falando justamente sobre honrarmos a Deus com o nosso corpo, honrarmos a Deus com os nossos membros, não utilizarmos os nossos membros para o pecado, mas utilizarmos os nossos membros para a glória de Deus. Amém. Para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Sabe, é tão interessante quando Jesus fala algo que eu não sei você, mas isso me choca demais, a fala dele. Ele fala sobre os olhos, fala sobre as mãos, em uma determinada passagem, lá no livro de Mateus, capítulo 5, quando ele vai declarar e ele diz, se o teu olho te faz pecar, ele vai dizer, arranca-o de ti. É melhor que você entre na vida, ou seja, que você entre no céu com um olho só, ou cego dos dois, do que entrar com os dois no inferno. Então, aquilo que eu faço com os meus olhos tem o poder de me conduzir para o céu ou para o inferno. Olhe para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado, diga assim, os seus olhinhos têm o poder de te levar para reinar no céu ou para queimar no inferno. É sério, queridos. É sério. Quem disse isso foi Jesus. E quando eu não atento para o que eu estou fazendo com os meus membros, eu padeço. Ele disse, a tua mão te faz pecar, arranca ela de ti, porque é melhor que você entre na vida no céu sem um braço, sem uma mão, do que você entrar com os dois no inferno. Isso quer dizer o quê? Que os meus membros, os meus órgãos, aquilo que eu faço com o meu corpo tem o poder de determinar a minha eternidade. Isso é muito sério e isso faz com que nós paremos e pensemos. Deus não estava nos ensinando a nos automutilar. Ele não estava dizendo, no literal, arranque o olho, arranque o braço. Porque, querido, sinceramente, tinha gente que ia arrancar um e ia ficar com o outro. Ia ter gente que ia arrancar os dois, mas já viu tanta pornografia, que a pornografia está aqui na cabeça dele. Ele pode arrancar os dois, e ele no escuro, sem ver nada, aquela imagem está impregnada no cérebro dele, de tanto que ele submeteu os olhos, o corpo, àquilo. Então ele arrancaria um, arrancaria o outro, e não teria como arrancar o cérebro. E o cérebro estaria lá, lembrando aquelas imagens, trazendo aquelas imagens. Ele não está ensinando a arrancarmos as mãos. Ele está ensinando a arrancarmos a prática. Arranque a prática. Porque se você não arrancar a prática do pecado, aquilo que o pecado tenta te prender através dos seus membros, todo o seu corpo será lançado no inferno. Então, amados, isso é algo que traz a nossa atenção para a seriedade daquilo que Deus está falando sobre isso. E isso nos conscientiza numa dimensão que nós não vamos andar por aí, colocando os nossos olhos em qualquer coisa, acessando qualquer coisa, pegando em qualquer coisa, pensando em qualquer coisa, falando qualquer coisa, utilizando a nossa língua para qualquer coisa. Não, nós vamos nos guardar entendendo que Ele está voltando. E o que o Pai espera do filho, dos filhos, é uma santidade
no espírito, na alma e no corpo, até que ele venha. Então, nosso foco hoje é o nosso corpinho. Ele precisa ser mantido em forma também em relação à santidade, à pureza. Porque esse, irmãos, é um mover que o Espírito Santo quer promover, não apenas no período do carnaval, mas durante todos os dias. Agora, Paulo vai falar sobre desonrar o corpo. Hoje você sabe que há muita propaganda enganosa sobre a questão homoafetiva. E Romanos capítulo 1, a Bíblia vai falar que as pessoas estavam desonrando os seus corpos, quando elas estavam se entregando a desejos. Gente, entenda uma coisa, um cristão pode sentir um desejo errado. Um cristão, ele pode sentir um desejo de adulterar, de se prostituir, de matar alguém. Um cristão, segundo o apóstolo Paulo vai falar, ele pode, Rose, sentir um desejo maligno, ou seja, sentir um desejo do capeta. Então, observe uma coisa, que nós não estamos livres de desejos errados, mas eu não vou ser dominado por um desejo errado. Paulo vai dizer em Romanos 6,14 que o pecado, graças a Deus, já não pode nos dominar. Quantos aqui são gratos por isso? Porque não somos escravos dos desejos. E sabe, queridos, a gente precisa estar consciente. Existem pecados maiores e existem pecados menores. Jesus disse em João 19, versículo 11, o seguinte: respondeu Jesus, nenhuma autoridade, ele está aqui falando com Pilatos, nenhuma autoridade, Pilatos, terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, olha o que ele fala: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Fomos ensinados por muito tempo que não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Para, irmãos. Existe pecado maior, existe pecado menor. E aqui, Rose, eu queria começar a entrar no fim da mensagem, falando o quê? Que existe um pecado que é contra o nosso corpo. Existe um pecado, porque há pecados que nós cometemos, amor, fora do corpo. A Bíblia vai falar que alguém que por exemplo, que é um rebelde, né, que se entrega à rebelião, isso é como o pecado de feitiçaria, é um crente feiticeiro. Rebelião, disse Samuel, é como pecado de feitiçaria, mas tem pecado, amor, que é contra o corpo. Nós não vamos ter tempo para falar tudo, mas houve momentos que Jesus disse, por exemplo, ele curou um homem paralítico, há 38 anos, aquele homem de João 5 estava paralítico. Jesus o cura, e quando Jesus o encontra na igreja, ou seja, aquele paralítico, que por 38 anos estava sem condições de ir à igreja, de trabalhar, ele é curado. Em João 5,14, atenção mesa, João 5,14, atenção Valtinho, João 5,14, aí diz assim, ó, mais tarde, Jesus o encontrou aonde, gente? Olha, quando você receber algo de Deus, não deixe de vir ao templo, porque o Deus que te curou, que te beneficiou, continua tendo mais instruções para mim e para você. Aí Jesus disse no templo, olha que já estás curado. Agora tem uma coisa, não peques mais. Para o quê? Para que não te suceda o que seria pior do que passar 38 anos paralítico. Eu tenho 41, ou seja, 38 anos da vida daquele homem, era paralítico, que quando Jesus o encontra, Rose, ele não disse, olha que coisa maravilhosa, somente isso, já estás curado, agora vigia, para que algo pior não aconteça. Por quê? Porque o pecado,
ele produz um salário, gente. E sabe, quando eu olho para essas passagens, a gente começa a perceber o que aquela mulher também, apanhada em flagrante adultério, iria sofrer no corpo. Você deve ter ouvido já que aquela mulher de João 8, ela é apanhada em flagrante adultério, ou seja, ela estava tendo relações sexuais com um homem casado, e também ela era talvez casada, havia ali um ato de adultério, e qual seria a punição? Apedrejamento. Existem pecados, escute, que vão trazer danos para o corpo. Existem situações que podem abrir a minha saúde para uma operação maligna. Olha o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18. Fuja ou fugir de quê? Há uma versão que diz prostituição. Há uma que diz imoralidade sexual. Ele diz, fujam disso. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é como, gente, fora. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra quem? Então existe um pecado, e aqui está falando de pecados sexuais, que é um pecado contra o próprio corpo. Eu preciso entender que Deus espera que o meu corpo seja preservado, irrepreensível, até que Ele venha. E se a gente não atenta para esse fundamento, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Então não vai nem adiantar muito, queridos. A gente está cuidando da nutrição, se não estivermos cuidando, colocando freios morais em nosso corpo. Porque a imoralidade, pecados sexuais, prostituição e os demais que nós sabemos que é errado, vão afetar o nosso corpo. E há um pecado que é contra o próprio corpo, que é a imoralidade, a prostituição. Eu só quero chamar a sua atenção para a palavra impureza. Pode deixar esse verso aí por enquanto? Quando Paulo ele vai dizer, fugir da impureza. Como o pastor colocou, esse nome impureza, ele traz alguns significados. Mas eu quero, de fato, ir no original grego da palavra impureza, para que você entenda, de fato, o que é impureza aqui nesse verso. Então, triplica a sua atenção. A palavra impureza aqui no grego é a palavra porneia. Repete comigo, diga porneia. Porneia. Olha, todo mundo falando grego. Porneia. E a palavra porneia, no grego, escuta, significa relação sexual ilícita. 2, adultério. Próximo, fornicação. O que é fornicação? É sexo antes do casamento. Se você está aqui, você é namorado, você é noivo, e você está provando do sexo, sem contrair uma aliança com a pessoa diante de autoridade civil, eclesiástica, você está nesse pecado da impureza, você está cometendo o pecado da fornicação. Então, sexo antes do casamento é pecado. Sexo é para ser praticado no casamento. Fora do casamento, ele se torna um pecado, uma maldição. Algo que Deus vai requerer de você, você e eu prestaremos contas. Se estivermos usufruindo de algo que deve ser vivenciado na aliança, e nós, sem aliança, estamos praticando esse ato. Isso é pecado, e é um pecado contra o próprio corpo. Outra coisa que porneia, impureza, significa, é
homossexualidade. Então, o homossexual, ele está cometendo impureza, ele está cometendo porneia. E isso é reprovável diante de Deus, isso é pecado. A palavra porneia no grego também é a palavra lesbianismo. Mulher com mulher. Mulheres que se relacionam com outras mulheres sexualmente falando. Isso é impureza, isso é porneia, isso é pecar contra o próprio corpo, e isso é andar na contramão do que o Pai Deus tem para mim, tem para você. Amém. Outro significado no grego da palavra a impureza, porneia, é relação sexual com animais. Eu não sei se você já conheceu alguém que se relaciona sexualmente com animais. Eu já. Eu vi um caso, acompanhei um caso onde um homem casado foi pego pela esposa tendo relação sexual com animais que eles tinham de criação. Isso é porneia, isso é pecado. Isso é um pecado contra o próprio corpo. Agora, sabe, queridos, imagina, no caso, o homem estava tendo sexo com uma galinha. E a esposa pegou isso. Agora, talvez você fique chocado. Mas deixa eu te dizer, sexo antes do casamento, como eu falei, está na mesma lista. Oi? Quê? Como? Pois bem, não importa se for com a galinha, com um jumento, com um cavalo, com um coelho, com um boi, com a cabra. Não importa. Se eu e você estivermos tendo sexo fora do casamento, estamos na mesma lista, debaixo da mesma instrução, cometendo o mesmo pecado. E por fim, a palavra impureza, porneia, no grego, significa relação sexual com parentes próximos. E também, finalizando, a masturbação. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Porque, normalmente, nas séries que você assiste, nas novelas e em tantas coisas, isso está sendo ministrado o tempo todo. Para que se torne comum para a gente, normal para a gente. E aí, quando é falado na igreja, a gente fica assim, estatalado. Porque Deus desaprova isso, que para mim parecia tão comum. Porque, olha, irmã Rose, eu tenho um monte de amiga que, inclusive, fica contando, quando a gente está no intervalo da sala de aula, fica contando com o menino que ela saiu, aonde ela pegou, que ela fez sexo assim, que ela fez sexo assado. Isso é os comentários que nós dividimos. Inclusive, eu também, irmã Rose, eu tenho esse tipo de prática. E você está dizendo que isso, aos olhos de Deus, é como se eu me relacionasse sexualmente com um animal? Sim. É como se eu fosse homoafetivo? Sim. Então, muitas vezes, nós estamos colocando situações maiores ou menores. Eu quero ressaltar aqui, como o pastor falou, tem sim pecado maior e pecado menor. Mas esses que nós acabamos de ler aqui para você, que está dentro de impureza, está tudo assim, ó, passou na régua. Nivelado. Todos no mesmo nível. E se eu não cometo um, mas cometo o outro, é porneia do mesmo jeito, é pecado contra o corpo do mesmo jeito. E, queridos, eu e você precisamos primeiro nos arrepender, se isso é uma coisa que fazemos. Tem gente, por exemplo, né, que, porque porneia é adultério, eu vou fechar minha parte com isso para passar para o pastor, escuta com atenção, isso me veio agora. Tem gente que diz assim, porneia é adultério? Adultério foi a segunda coisa que eu disse, segundo o grego, que porneia, impureza, significa. E talvez você nunca foi lá, né, consumou com outra mulher, com outro homem, né, você até se sentiu balançado, assim, atraído, mas você se segurou e você não concluiu aquilo, você não foi para um motel, você não foi para um carro, você não teve um encontro com a pessoa, mas você acessa sites adultos. E o meu Jesus e o seu também, em Mateus 5:27, coloca para a gente, por gentileza, bem rapidinho. Mateus 5:27.
Ele diz, ouviste que foi dito, não adulterarás. Leia comigo para que eu saiba que você está aqui e está bem. Ouviste que foi dito? Não adulterarás. Ok, isso aí todo mundo sabe. Está na lei, ó. Antigo, mandamento antigo. Próximo. Eu, Jesus, é Jesus falando, eu, Jesus, porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Você não pegou o telefone dela, não deu um oi no WhatsApp para ela, nem na mensagem do Instagram, como é o nome? Nem no direct do Instagram, no mensagem, né, do Facebook, né, para os mais antigos. Você não fez nada disso, mas assim, você olha e você... Pronto, Jesus disse assim, se você olhar para uma mulher com intenção, a palavra intenção aqui é propósito, vontade, desejo, pensamento impuro. No coração, você já é um adúltero. Agora o próximo, não tira não. Próximo, verso. Aleluia. Glórias. Próximo. Aquele texto que eu falei para você. Se o teu olho direito te faz tropeçar, faz o quê? O quê? E lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Próximo. Se a tua mão direita, masturbação, pecados sexuais, que um dia você está aqui, aí lá glória, outro dia está lá, revistas, sites, e utilizando o membro para destruição. Se a tua mão direita te faz tropeçar, faz o quê? É para arrancar a mão? É para arrancar o quê? A prática. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Queridos, isso que nós estamos falando aqui, essas práticas, elas conduzem ao inferno. E ressalva, adulterar não só é ir para a cama com a mulher ou com um homem que não é da sua aliança. Adulterar hoje também é fitar os olhos e ficar imaginando, pensando, sabe, cogitando. Nós já acompanhamos casais, amados, cristãos, que tinham se convertido, mas antes de se converter, para se relacionar sexualmente e ter prazer, eles tinham que assistir a filmes adultos, filmes pornográficos. Então, estava lá eles assistindo o filme e tendo relação um com o outro. Alguém vai dizer, isso não tem problema. Tem, porque você está ali tocando na sua mulher, tocando no seu homem, mas você tem aquela imagem ali, como se fosse aquela pessoa. Isso é adultério, isso é corromper, amados, um leito, isso é trazer mácula, mancha para um leito. E nós tivemos que ouvir esse casal dizer que agora, já que não pode mais, porque os crentes disseram que eu não posso mais assistir um filmezinho bonzinho para poder ter vontade, agora eu não tenho mais vontade de fazer nada com meu marido. Para você ver a dependência. Porque, queridos, isso vicia. Dependência, ter que ver, ter que imaginar para poder ter um desejo lícito pela esposa, ter que recorrer ao ilícito para poder ter um desejo lícito. E Deus não quer esse tipo de escravidão para mim e para você. Então, até que Ele venha, o Pai deseja que os seus filhos vivam em santidade. E talvez alguém, um pai, uma mãe, fique, meu Deus, eles estão falando disso para adolescentes. Você prefere que nós falemos ou que os amiguinhos da escola falem? Você prefere que a gente explique para eles ou que alguém venha com um vídeo e diga, olha para aqui. Eu gostaria de ter sido ensinado desde pequenininho para saber o que é certo e o que é errado. Eu não acredito que a palavra de Deus vá perturbar um adolescente. Pode acender uma luz na cabeça dele. E aí o pai e a mãe
vai poder cuidar e orientar. Mas não se preocupe, porque a palavra vai trazer luz, queridos. E é melhor aprender aqui, eu garanto para você. Porque lá fora vão dizer assim, ó, isso aqui pode, isso aqui é bom, tu já provou? Coleguinhas de escola que perguntam, eu já fiz isso, e tu já fez o quê? Tu é o quê? Sabe o que tu é já? Eu já sei o que eu sou. Confusão. Por isso que aqui nós vamos acender a luz mesmo, querido. E é com amor, ensinando para que eles possam saber que existem pecados que são para a morte. Existem pecados que são para a morte. Então, existem práticas que podem levar uma pessoa para morrer. Em 1 João, no capítulo 5, 1 João, deixa eu só ver aqui o texto que eu quero mostrar. Glória a Deus. Primeira João capítulo 5, versículo 16. Pastor, não é a conferência do fogo? Estamos queimando, torrando o pecado hoje, amém? Vai sair só a cinza dos pecados hoje, porque nós não podemos, o mover do Espírito nos deixa desconfortáveis quanto a nós mesmos. Ontem Tony ministrou aqui que quando Isaías viu o Senhor, uma das coisas que ele gritou não foi só glória e aleluia, foi ai de mim. Porque quando nós contemplamos o Senhor, contemplamos a palavra, nós nos percebemos, ai de mim, eu preciso de arrependimento aqui, de conserto aqui. Você está comigo? A glória traz temor para o nosso coração. Mas a palavra vem, como fez com Isaías, e purifica as nossas mãos, os nossos olhos e o nosso corpo. Deus quer o nosso corpo. E João disse, se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte. Por quê? Porque tem pecado que é para a morte. O salário do pecado é a morte. Pedirá e Deus lhe dará o quê? Vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. Olha o que João disse. E por esse, não digo que rogue. Sabe, irmãos, o pecado não é uma coisa que a gente vai administrando. Porque um abismo, irmãos, pecado é uma coisa que nós precisamos eliminar. E que pecado é esse que é para a morte, pastor? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Onde o Espírito Santo habita. Onde é que ele habita? Eu lembro do apóstolo Buddy falando, me parece que na escola de ministros, quando eu fiz a escola de ministros em 2007, ele contava que foi repreender um homem que tinha adulterado. Ele disse, onde você acha que o Espírito Santo estava quando você estava, me perdoe aqui o termo, amém? Mas é a realidade. Onde você acha que o Espírito Santo estava quando você estava em cima daquela mulher? Porque, irmãos, essa cultura de dizer, ah, Jesus, eu sei que tem canções que elas estão querendo dizer, se manifeste, Jesus, não é assim? Porque Jesus, irmãos, está em nós, 24 horas, todos os dias. Essa cultura de achar, vem aqui Jesus, vem aqui Espírito Santo, isso enfraquece o nosso temor, porque parece que ele está só quando a gente chama. Não, irmão, se recebeu Jesus, ele entrou em mim e em você. O que nós pensamos às vezes é que o Espírito Santo está aqui agora. Aí quando a gente sai do culto, ele fica aqui. Ele vai dentro de você. Sabe o que a Bíblia diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
Porque às vezes estamos tão insensíveis à presença dEle. Querido, a maior sensibilidade à presença de Deus não é quando eu sinto ela e choro. É quando eu não a sinto e a honro. Eu não estou sentindo, mas eu considero. Eu estou sozinho em casa, diante de uma tela. Eu não estou sentindo a vontade de me quebrantar, mas eu sei, Ele está aqui. E eu considero Ele, mesmo sem senti-lo. Eu digo para vocês, queridos, esse é o maior mover do Espírito Santo. É bom senti-lo, é bom chorar, é bom se derramar, mas a maior honra que damos a Ele é quando você não está com a sensação de que tem alguém te observando. Em Provérbios 28, versículo 13, na NVT, pode ser agora na NVT, ou na que está aí mesmo, para ser mais rápido, Valtinho. Olha o que ele diz. Quem oculta o que, irmãos? Não prospera. Agora tem uma esperança para nós hoje à noite. Quem os confessa e os abandona, recebe o quê? O que eu preciso fazer? Confessar e abandonar. A nossa visão, queridos, e eu não estou aqui abrindo críticas, não é isso, vocês estão me entendendo, o espírito hoje da mensagem não é doutrinário, mas sim, a gente precisa andar na palavra. A gente precisa entender que o Espírito Santo não é um visitante, é um morador. E desde o dia que eu comecei a entender isso trouxe mais temor para a minha vida. Para a minha vida, especialmente quando eu estou sozinho, quando eu estou no banheiro. Ei, o Espírito Santo toma banho com você e comigo. Ele vai fazer o número 2. Ou você acha que ele sai? Ele está lá, gente. Essa consciência aguça o nosso coração a temer ao Senhor. E hoje nós queremos dizer para vocês que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. Por isso importa para Ele o que fazemos com o nosso corpo. Que possamos servir a Deus com o nosso espírito, com as nossas emoções, como foi ministrado ontem, mas também com o nosso corpo. Quando a gente pensa sobre a questão dos olhos, eu gosto de dizer que, nesse sentido, tem duas situações de pecado. Como nós ouvimos, Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher, ou qualquer que olhar para um homem, ele usa a figura do homem, porque o homem é mais tentado, tendencioso por aquilo que vê. Nós mulheres também, mas se fosse colocar na balança, os homens são mais tendenciosos, mais atraídos pelo que vê do que nós mulheres. As mulheres normalmente são mais atraídas pelo que ouvem. Agora, quando a gente pensa sobre o que Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela, quem olha, e olhar é diferente de ver, presta atenção. No ver não tem uma intenção, no ver não tem um planejamento. De repente você está assim e vem aquela mulher e você vira e é aquela mulher perigosa. Agora, se isso é ver, não intencional, mas se ela passa e você faz assim, isso é olhar. No olhar tem uma intenção, no ver não tem uma intenção impura, mas no olhar tem uma intenção impura. Agora, eu pergunto para você, nessa situação, só quem pecou foi quem olhou? Ou quem despertou o desejo também é culpado? Alô? Pergunta para você. Vamos lá, eu quero ouvir sua resposta. Nessa situação que Jesus falou, você acha que quem pecou foi só a pessoa que olhou e desejou? Ou aquela ou aquele que contribuiu, que chamou a atenção com o seu corpo, também pecou? Os dois.
Então, fica aqui comigo e escuta isso que eu vou te dizer. Coloca para a gente o meu último texto. Quero ser bem rápida. 1 Coríntios 6, versos 19 e 18. Quero ler esses dois textos para embasar aquilo que eu vou falar para você. 1 Coríntios 6, 19 e 18. 1 Coríntios 6, 19, isso. Acaso não sabeis que o vosso corpo, digo meu corpo, é santuário do Espírito Santo, que está em mim, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que Paulo está dizendo. Você não é de você mesmo. Repita assim bem forte comigo. Diga eu não sou de mim mesmo. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, Senhor significa dono, aquele que manda e você obedece. Então a sua venta não é sua. Você perdeu o seu nariz. Eu que mando no meu nariz. Não, você perdeu o seu nariz quando você se converteu. Amém. Na verdade, você perdeu o nariz, os olhos, a boca, tudo, entendeu? E até que você tenha essa consciência, você vai andar em pecado como se você fosse de si mesmo. Mas não é. Aí ele vai dizer, próximo. Porque fostes comprados por preço. Naquela cruz ali, Jesus derramou todo o seu sangue. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Será que você tem valor? Pelo menos para ele você tem. Você pode não ter valor para aquele boizinho que está de olho em você, querendo te pegar. Mas para Deus você tem. E você precisa entender o seu valor para não oferecer o seu corpo a quem não tem comprometimento com você e nem aliança contigo. Porque foste comprado por preço. Agora, diga agora. Agora. Glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, tem uns estilos de roupa hoje que eu vou dizer para você, é uma desgraça. E o que tem de crente se vestindo na modinha gospel? É uns croppedzinhos assim que você levantar o braço demais, o peito pula. Tem coisa que você gosta e você pode até comprar, agora se previne. Tá vendo essa blusa aqui? Olha para aqui, para a minha roupa. Ela não é tão comprida. Mas eu sou crente. E aí, porque eu sou crente, eu tenho isso aqui, ó. Se eu levantar o braço, ninguém vai ver meu umbigo, a cor da minha pele. E eu não vesti intencional não, tá? Eu visto assim. Porque eu posso me embaixar aqui, ó, aqui. Tudo isso é proteção. Aquelas calças torando você. E os irmãos? Que as irmãs chegam na igreja crendo no varão para casar. Crendo em Deus, Pai. Um varão, Senhor. Para eu casar, Senhor, um varão. Vou finalizar com isso. Tem 1 minuto ali. 1 minuto e pouco. Aí tá os irmãos da igreja. Vou dar o exemplo do louvor, tá? Os irmãos do louvor com aquelas calças assim, de Zezé de Camargo e Luciano. Meu amigo, ela agarra na batata da perna. E elas, você olha assim, homem! Isso era roupa de mulher. Era ou não era, meninas? Agora é os irmãos da igreja. Usando. Aí escuta, aí chega aquela irmã se libertando. Ela está se libertando e crendo em Deus para o marido. Aí está aquele irmão aqui, no baixo, na bateria, no teclado, sentado. E às vezes meu irmão está assim, ó. Aí fica aquele pacote desse tamanho aqui. Aí a irmã está ali, toda desejosa de ter um marido. Aí ela olha, meu irmão, aquele pacote desse tamanho, adorando a Deus. Meu irmão, minha irmã, você é crente. Amém. Ei, eu disse, você é crente. Amém. Eu disse, você é crente. Amém.
Agora tem aquelas irmãs também que até usam uma calça dessa aqui, folgadinha. Mas ela coloca lá em cima. E fica aquela unha de camelo. Unha de camelo só tem a direita e a esquerda, entendeu? E um rasgão no meio assim, ó. Aí tá o irmão se libertando. Aí a irmã com a propaganda aqui. A ele a glória. Com a unha de camelo. Uma banda de um lado, outra banda do outro. E a costura da calça rasgando no meio. Vai dizer que você não sabe o que é isso. E a gente jura que quem comete pecado é só quem olha e deseja. Eu te digo, até que ponto você está atraindo os olhares para o seu corpo? Porque Deus vai cobrar de quem olha, de quem deseja. Mas Ele também vai cobrar de quem provoca olhar e de quem provoca desejo. Esses dias eu fui comprar uma calcinha, tinha lá, uma com a bunda. Queridos, é tanta desgraça que o povo inventa com a bunda. Ou seja, você não tem bunda, não tem problema. Nós vendemos uma bunda para você. Aí tem crente que usa. Por que você usa uma calcinha que tem almofada para mostrar que a bunda é grande? Porque você quer glorificar Deus? Não, porque você quer atrair um boizinho na igreja. Um pacotão daquele que eu disse ali. E às vezes é propaganda enganosa, viu? Pastor. Eu quero pedir para o irmão Paulo aumentar o ar-condicionado. O fogo vai subir daqui a pouco, irmão. Então, gente, que forma divertida, né? De falarmos de coisas tão sérias, não é verdade? E quero fechar, já passamos 2 minutos. Mas eu queria lembrar só uma coisa, gente. A blasfêmia contra o Espírito Santo, eu comecei falando, quero concluir. O que é a blasfêmia? É a gente rejeitá-lo conscientemente. Algumas pessoas pensam assim: pastor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Blasfemou não, senão você nem estaria aqui. Ok? Mas a prática do pecado vai alimentando algo em nós chamado rebelião. Se você acompanhou alguém que foi se desviando gradativamente, você percebeu que o comportamento começou a mudar. Já não há mais um temor, uma reverência. E um dos sinais que nós não pecamos contra o Espírito Santo é que há um temor no nosso coração. Há um reconhecimento que precisa de mudança, de arrependimento. Então, irmãos, entenda que tudo que foi falado aqui não é para condenar você. Pastor, eu fiquei desconfortável. Isso é saúde espiritual. Isso é sinal de que há alguém dentro de você dizendo: vamos mudar, vamos melhorar. Você está comigo? E o meu último versículo na NVT é Romanos 12, verso 1. Você pode ficar de pé comigo nesse momento, para a gente ler de pé esse texto? Diz assim, vamos ler todos com atenção, apenas me acompanha. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o quê? Entregar o corpo a quem, gente? Então Deus quer o nosso corpo? Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e o quê? Santo. Do tipo que Deus considera o quê? Essa, olha isso. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Deus procura verdadeiros adoradores.
que o adorem em espírito e em verdade, não apenas com seus espíritos, almas, mas também com seus corpos. Hoje à noite eu queria que você pudesse oferecer o seu corpo ao Senhor como um sacrifício. Ele vai querer, você nunca vai ver um sacrifício querendo ser sacrificado. Se eles soubessem, eles correriam. Mas você pode levá-lo lá como um sacrifício. Pai, eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, por um minuto, você pode fechar os seus olhos. Você pode, se você quiser, erguer suas mãos a Ele e declarar que o seu corpo é dele, que você, a partir de então, mais ainda, vai glorificar a Deus com o seu corpo, vai oferecê-lo como um sacrifício vivo, santo. Que o nosso corpo seja manuseado para a glória de Deus, para a verdadeira adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite de encerramento dessa conferência, mais uma vez, oferecer os nossos corpos ao Senhor, como um sacrifício, vivo, mas santo, e agradável ao Senhor. Nós queremos te glorificar com o nosso corpo, Pai. Queremos a partir de então, com uma clareza maior, oferecê-lo a sacrifícios que louvam o teu nome. Queremos te adorar, não apenas na igreja, mas também com as renúncias lá fora, dedicando o nosso corpo ao Senhor. Não queremos, Pai, chegar no ponto de blasfemar, porque ao nos entregarmos o pecado, nós vamos estar caminhando para um desvio de conduta que pode nos levar a estar sempre, para sempre distante do Senhor. Mas nós apresentamos os nossos corpos ao Senhor. Hoje à noite é noite de um ponto final em áreas da nossa vida, onde os nossos corpos estavam glorificando o pecado. O Senhor espera de mim, de você, que hoje à noite seja um ponto final de áreas e um compromisso diante do Senhor, que o nosso corpo, esse ano, vai glorificar ao Senhor. Você pode orar um pouco em outras línguas. Eu sei que há algo para acontecer ainda, antes que a gente encerre. Como foi ministrado ontem, haverão evidências de que Ele está em nosso corpo. Oh, aleluia. Recobroso. Iria passou catabasi cocolobocho. O que era comum não será mais comum. O seu corpo promoverá evidências da presença de Deus. O que era comum fazer com o corpo não será mais. Haverão evidências de uma presença nos nossos corpos, que elevará o temor ao Senhor. Que elevará o temor ao Senhor. Eis que eu provo que estou em vós, evidências surgindo no seu corpo. Eu é que supro as suas necessidades, não é o pecado. Eu é que supro as suas necessidades, diz o Senhor. Não apenas financeiras, mas físicas. O Senhor supre as nossas necessidades até que Ele venha. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Te damos graças em nome de Jesus.
Robroko shupere brabrasi. Hikambamban torobro sahatabas. Iriandoroho suyakiaba kotondobosu. Niki cantou yadaso yabanti kiokoloso. Hidoko yandamamasi. Hiniandorodoko surya bakote babaso ke kolobosu. Idioko sukiahatabasi. Sede santo, diz o Senhor. Sede santo, diz o Senhor. Porque eu vos chamei para a santificação, sem a qual ninguém me verá, diz o Senhor. Esses são dias de escolher a vida e não a morte, de escolher a santidade e não o pecado, porque eu, Senhor, não permitirei que sejais tentados além da vossa força. Mas junto com a tentação que virá, eu, o Senhor, proverei o escape. Porque você não está sozinho. Maior é o Espírito que coloquei em vós do que aquele que no mundo está. A minha glória vem sobre vós. Um avivamento do temor do Senhor. Nos próximos meses haverá um mover do temor. E me moverei em vossos lares. E haverá uma sensibilidade à minha presença. O temor do Senhor os conduzirá a um tempo de favor, como vocês têm crido. O temor do Senhor sobre os filhos, sobre os pais, sobre os maridos, as esposas, sobre os homens e as mulheres. O temor do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Se nós pudermos louvar ao Senhor, sejam abençoados na prática da palavra.